Se eu te pedir para pensar na Terra primitiva, a primeira coisa que vem à sua mente provavelmente são os dinossauros, certo? Mas você já parou para pensar no que existia aqui antes deles? Prepare-se, porque hoje vamos fazer uma viagem bizarra no tempo, baseada nas descobertas científicas mais recentes que estão reescrevendo o passado do nosso planeta. Desde já, muito obrigado por estar no canal Que História! É um prazer enorme ter você aqui para mais uma jornada fascinante. Já vai deixando o like e não esquece de se inscrever no canal. Afinal, desvendar como a vida realmente começou por aqui é um dos maiores quebra-cabeças da humanidade. Cientistas de várias áreas vivem debatendo e mudando de opinião. Uns tentam achar uma explicação simples para algo tão complexo, enquanto outros mostram que a vida nasceu no meio do mais puro caos, mas conseguiu evoluir contra todas as probabilidades ao longo de eras. A prova disso está escondida em fósseis do período Ediacarano. Naquela época, a atmosfera do nosso planeta era quase inexistente e não havia uma gota de oxigênio na superfície. Quando a Terra se formou, há uns 4,5 bilhões de anos, seus primeiros bilhões de aniversários foram um verdadeiro inferno decorado por erupções vulcânicas violentas e rios de lava. Parecia o cenário perfeito para o fim do mundo, e não para o começo dele. Só que aquele caos era apenas o primeiro capítulo da história que gerou o mundo que conhecemos hoje. Um estudo publicado recentemente na revista Communications Biology revelou detalhes impressionantes sobre a engenharia química das primeiríssimas bactérias que habitaram a Terra, há cerca de 3,5 bilhões de anos. Tudo indica que todas as formas de vida atuais compartilham o mesmo ancestral microscópico. O que sabemos com certeza é que esses micro-organismos evoluíram por milhões de anos até criarem os primeiros seres vivos de várias células. E detalhe, toda essa primeira temporada da vida aconteceu debaixo d'água. Naquele tempo, o mapa do mundo era totalmente diferente. Existia apenas um oceano gigante chamado Pantalassa e um único bloco de terra firme, que os cientistas chamam de Rodínia. Mesmo na imensidão daquele oceano solitário, a evolução já estava trabalhando a todo vapor. Foi no período Proterozoico, que começou há 2,5 bilhões de anos e durou até uns 542 milhões de anos atrás, que a vida deu um salto. Foi aí que surgiram os trilobitas, uns bichos cascudos muito parecidos com as atuais limúlos ou caranguejos ferradura, que ainda vivem no Oceano Atlântico. Outro habitante bizarro desse período foi a Dickinsonia. Ela parecia uma espécie de ameba gigante com formato de folha, que viveu há pelo menos 558 milhões de anos e podia chegar a 1 metro de comprimento. A idade exata desse fóssil ainda gera discussões acaloradas na ciência. Perto do fim dessa era, o supercontinente Rodínia acabou se despedaçando, abrindo espaço para um novo mar, o Oceano Panafricano. Olhando para o passado geológico da Terra, fica claro que o nosso planeta adora se reinventar. É como se o mundo tivesse acabado e recomeçado do zero várias vezes. Claro que estou explicando isso de um jeito bem simples, mas as transformações que aconteceram entre esses períodos antigos foram genuinamente assustadoras e radicais. E não pense que isso é coisa do passado. Essas mudanças continuam acontecendo agora mesmo, debaixo dos nossos narizes, só que em um ritmo lento demais para a gente perceber. Pesquisas mostram que, ainda no Proterozoico, os oceanos já abrigavam esponjas marinhas, os animais multicelulares mais antigos da Terra, além de vermes gigantes presos ao fundo do mar e criaturas planas em formato de disco ou protegidas pelas primeiras conchas da história. Como o próprio Charles Darwin demonstrou, a evolução nunca tira férias. Novas espécies surgem o tempo todo para se adaptar às mudanças do planeta. Afinal, a Terra está em constante mutação, quer a humanidade esteja aqui para assistir ou não, tanto na superfície quanto nas profundezas da crosta terrestre. A situação começou a ficar mais tensa há uns 500 milhões de anos, quando surgiram os primeiros predadores carnívoros.
O nascimento da caça gerou uma corrida armamentista na evolução, fazendo com que as novas criaturas do fundo do mar ficassem cada vez maiores e mais perigosas. Porém, ser um predador topo de linha tem seu preço. A falta de presas acabou fazendo com que esses primeiros caçadores fossem extintos. Mas a vida não parou por aí. Há 542 milhões de anos, entramos no período Cambriano, dentro da Era Paleozoica. Esse momento é conhecido como a Explosão Cambriana por causa da quantidade absurda de novas espécies que surgiram e que deram origem aos animais de hoje. É aqui que aparecem os cordados, os primeiros seres com uma corda dorsal. Sim, eles são os pioneiros dos animais vertebrados e os parentes mais distantes de nós, seres humanos. Os cientistas ainda quebram a cabeça para entender o que causou esse boom de vida, mas a maioria concorda que a fotossíntese de algas e cianobactérias inundou a atmosfera com oxigênio. Esse gás foi o combustível perfeito para o desenvolvimento de corpos maiores, mais complexos e com novos estilos de vida. O planeta virou uma verdadeira arena de sobrevivência, com criaturas lutando por comida e espaço. Nessa época, além das esponjas e dos cordados, os mares já estavam cheios de vermes, moluscos e os ancestrais dos atuais artrópodes, como os insetos e aranhas, e equinodermos, como as estrelas do mar. Enquanto o mar fervilhava, a terra firme continuava um deserto gelado e hostil. Os primeiros animais que decidiram se aventurar fora da água não fizeram isso por coragem, mas porque seus corpos já tinham evoluído a ponto de aguentar os dois ambientes, funcionando de forma parecida com os anfíbios modernos, que passam a vida revezando entre as margens dos rios e a terra. A colonização definitiva do ambiente terrestre pelos vertebrados só aconteceu de verdade no período Devoniano, há cerca de 416 milhões de anos. Graças ao registro fóssil, sabemos que um dos grandes pioneiros nessa missão foi o Ichthyostestega. Ele parecia um cruzamento de peixe com salamandra, alimentava-se de pequenos insetos e crustáceos, e conseguia sobreviver em águas com pouquíssimo oxigênio. O Devoniano ficou famoso como a Idade dos Peixes, mas também foi a época de ouro para a evolução das plantas e dos primeiros insetos terrestres. Foi nesse período, que terminou há 359 milhões de anos, que surgiram os cefalópodes, parentes antigos das lulas e polvos, e os primeiros peixes com mandíbula real, como o Climáteos, um predador espinhoso que vivia em rios e parecia um peixe comum com traços de tubarão. Na Terra, as plantas começaram a desenvolver sementes, permitindo o surgimento das primeiras grandes florestas do mundo. Essas florestas iniciaram um ciclo fantástico, aumentando a umidade do planeta e abrindo espaço para novas formas de vida vegetal. Logo depois veio o período Carbonífero, há 359 milhões de anos, trazendo transformações profundas. Naquela época, florestas gigantescas eram constantemente inundadas, criando pântanos colossais. Quando as árvores morriam, caíam na lama sem oxigênio, e devido à falta de decomposição completa e à pressão do solo, transformavam-se lentamente em carvão mineral, o que dá o nome ao período. Foi no Carbonífero também que os répteis começaram a dominar a terra firme, ao aprenderem a botar ovos fora da água. O último capítulo da Era Paleozoica foi o período Permiano, entre 299 e 251 milhões de anos atrás. Nele, os blocos de terra se juntaram novamente, criando o supercontinente mais famoso de todos, a Pangeia. Foi no Permiano que surgiram os primeiros aracnídeos, como ácaros e aranhas primitivas, além dos trigonotarbídeos, criaturas parecidas com carrapatos que se tornaram os primeiros grandes vilões da terra firme. Os insetos da época pareciam baratas, só que em uma escala muito maior e mais assustadora. Além disso, surgiram os sinapsídeos, o grupo de animais que mais tarde daria origem aos mamíferos. Nos rios, quem mandava eram anfíbios gigantescos. Nos oceanos, nadavam tubarões bizarros que faziam os atuais parecerem peixinhos de aquário, e vale o aviso de que o famoso megalodon veio muito tempo depois.
Um dos animais mais curiosos desse período foi o Mesossauro, um réptil marinho de 1 metro de comprimento cujos fósseis foram achados tanto na América quanto na África. Ele era um animal amniota, o que significa que seus filhotes se desenvolviam protegidos por uma membrana. Inclusive, a distribuição desses fósseis foi uma das maiores pistas para provar que o Brasil e a África já estiveram grudados na Pangeia. Mas o final do Permiano não foi nada feliz. O período terminou com a maior extinção em massa que o mundo já viu, eliminando assustadores 95% de todas as espécies do planeta, incluindo os trilobitas. Só que foi exatamente esse cenário apocalíptico e vazio que limpou o terreno para que os répteis sobreviventes evoluíssem drasticamente nos milhões de anos seguintes, dando início ao período Mesozoico e à famosa Era dos Dinossauros. O Mesozoico começou com a Pangeia se despedaçando de novo, dando origem aos continentes que cruzamos nos mapas atuais. Obviamente, esse divórcio continental demorou milhões de anos, empurrado por terremotos e erupções vulcânicas monstruosas. E olha que loucura! Essa dança das terras continua acontecendo hoje, impulsionada pelo movimento lento e constante das nossas 10 principais placas tectônicas. A partir daí, os animais que antes eram reis apenas nos oceanos passaram a governar com punho de ferro a terra firme e até os céus. Mas a ascensão e a queda dramática dos dinossauros, pterossauros e plesiosauros é uma história épica que fica para um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido essa viagem no tempo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau!